Eu sou um médium espiritual. Desde criança, vejo e falo com os mortos. E anos atrás fui contatado por uma senhora que chamarei Dona Márcia, para tentar descobrir quem assassinou seus pais. Dona Márcia parecia desesperada como quase todo mundo quando pede ajuda a um médium. Segundo ela, décadas atrás, seus pais foram brutalmente assassinados dentro da residência da família. Um crime que permanecia sem solução, apesar da extensa investigação policial. Dona Márcia tinha 15 anos quando o crime aconteceu. Por sorte, naquele dia, ela visitava os avós. Depois de tentar vários detetives particulares que nada puderam descobrir, Dona Márcia resolveu pedir a minha ajuda. 2 dias depois, eu parei o carro diante da mesma casa onde o crime aconteceu. Uma casa simples que a Dona Márcia decidiu manter fechada e abandonada. Talvez esperando que um dia a verdade de alguma maneira viesse à tona. Dona Márcia abriu a porta com um sorriso cansado e de certa forma desanimado, como se não acreditasse no que eu era capaz de fazer. Da casa ao lado, uma idosa vizinha que regava suas plantas acenou sorrindo. Esse é um bairro tranquilo, com a maioria das senhoras viúvas e aposentadas, disse Dona Márcia respondendo o aceno. Nada parecido aconteceu antes ou depois, completou com uma expressão triste mesmo depois de tanto tempo passado. A sala estava mobiliada com os mesmos móveis da época dos pais, agora tudo velho, antigo e empoeirado. Dona Márcia abriu a cortina, inundando o ambiente com a luz solar. Provavelmente pela primeira vez em décadas. Na maioria das casas consideradas mal assombradas que visito, os mortos mudaram ou simplesmente não querem ser incomodados. Em outras, os espíritos tendem a permanecer onde morreram, apegados ou atados ao lugar pela energia da morte. Só restava saber quem ainda estava naquela casa. Pensei pegando uma cadeira na cozinha e colocando no centro da sala de estar. Agora vamos ficar em silêncio. Vou tentar canalizar as vozes do mundo espiritual. Pedi educadamente. Dona Márcia puxou uma outra cadeira e sentou um pouco afastada. Eu sentei e fechei os olhos. Por vários minutos esperei em silêncio. Não ouvia nada além do vento e dos pássaros lá fora. Os minutos passaram. E quando estava prestes a desistir e explicar a Dona Márcia que nem sempre é possível um contato, ouvi um choro fraco e baixo. Tem alguém aqui entre nós? Perguntei. O choro parou e uma voz estranha perguntou. Você consegue me ouvir? Sim, consigo. Quem é você? Perguntei. Nenhuma resposta e o espírito voltou a chorar. Eu expliquei o que eu vi para a Dona Márcia, que agora parecia um pouco mais animada. Por favor, responda. O senhor é o papai ou a mamãe de Dona Márcia? O choro parou e a voz disse. Você sabe onde a mamãe está? Preciso pedir perdão a ela. Como assim? Perdão por quê? Perguntei. A luz piscou por um segundo antes da resposta. Pelo que fiz, respondeu a voz com um tom carregado de tristeza. Meu coração começou a bater mais forte e eu virei para a Dona Márcia. Contei do que eu vi e disse que não achava que era uma pessoa da sua família. Depois de uns 2 minutos, fechei os olhos novamente e perguntei. Quem é você? Nenhuma resposta. Você sabe o que aconteceu com o casal que foi assassinado aqui dentro? Insisti, tentando não perder a conexão. Depois de uma longa pausa, a voz respondeu. Não era para acontecer com a mamãe. E o papai? Perguntei. Ele teve o que merecia. Respondeu a voz com um tom quase demoníaco.
a lâmpada sobre a minha cabeça começou a piscar de maneira violenta. De acordo com o relatório do crime, o papai foi assassinado no quarto com várias facadas e a mamãe no corredor com um corte profundo no pescoço. Aquela voz provavelmente era do assassino. E eu decidi fazer perguntas mais diretas. Por que você fez o que fez? Eu só quero te ajudar a sair desse lugar e encontrar a paz. Depois de um longo silêncio, a voz respondeu carregada de emoção. Porque eu amava mais do que tudo. Eu costumava observá-la todos os dias. Isso não explica a razão do crime, insisti. Minhas perguntas provavelmente revelaram a verdadeira natureza da voz para Marcia, que arregalava os olhos em choque. Eu não queria, respondeu a voz. E naquele instante a lâmpada explodiu, fazendo Dona Marcia pular de susto. Eu só queria me livrar dele para que pudéssemos ficar juntos. Mas ela não quis, disse a voz. E o choro recomeçou. Pressionei por mais respostas, mas não obtive mais nada. Tudo que eu tinha ouvido girava em minha mente como um redemoinho. E quando tudo começou a fazer sentido, levantei e fui até a porta. Apesar de não ouvir as respostas, Dona Marcia estava pálida e branca como algodão, visivelmente abalada. Dona Marcia perguntou por que eu estava indo embora. Eu respondi que não, que estava com sede, e como não havia água na casa, iria pedir na casa da vizinha idosa. A vizinha pareceu surpresa ao me ver bater na sua porta. Era uma senhora pequena e frágil, talvez na casa dos 70. Enquanto a seguia até a cozinha para tomar a água, dei uma olhada no retrato dela e do esposo pendurado na parede. Os móveis pareciam ter a mesma idade da idosa. Ela me entregou o copo d'água e continuou a preparar a massa de pão. Espero que não importe que eu faça isso, disse ela usando todo o seu pequeno peso sobre a massa. Eu simplesmente adoro pão fresco com a comida, disse a idosa. Importo não, obrigado. Agradeci tomando um gole da água lentamente. A propósito, gostei do retrato na parede. O da senhora e do seu esposo, eu disse. O rosto da idosa enrijeceu por um breve momento antes de retornar o seu sorriso caloroso de antes. Ela disse que o esposo a havia abandonado anos atrás, que um dia ele simplesmente saiu e nunca mais voltou, e que era difícil livrar das lembranças. Determinada a mudar de assunto, ela perguntou o que eu estava fazendo naquela casa empoeirada e abandonada. Eu disse que eu era médium espiritual e estava tentando ajudar a Dona Marcia. Ah, que legal, disse a idosa sorrindo. Você já conseguiu encontrar ou descobrir alguma coisa? Perguntou. Sim, na verdade encontrei, respondi. Encontrei seu marido. Ele me contou muito sobre você, sobre ele e sobre o que fez com os pais de Dona Marcia. Completei. A idosa congelou com as mãos enterradas na massa. E lentamente ela virou examinando meu rosto para ver se eu estava brincando ou realmente sabia a verdade sobre o que havia acontecido. Eu não sabia de nada. Era um blefe, um palpite. Eu apenas pensava que o assassino provavelmente tinha sido um vizinho para poder observar a mamãe, como disse. Eu não fazia ideia de que o meu blefe daria certo. Mas deu. A idosa parou com a massa e caiu em prantos. A família de Dona Marcia havia sido morta por um vizinho que, num ato de desespero, aproveitou o escuro da noite para invadir a casa e confessar seus sentimentos. E quando ela o rejeitou, ele perdeu a cabeça e assassinou os dois. A senhora contou que suspeitava do marido o tempo todo. E quando ela o confrontou, ele fugiu, provavelmente morrendo em algum lugar anos depois. Pelo menos foi o que eu contei para Dona Marcia. O que não contei foi que o marido nunca fugiu.
Quando ele arrogantemente admitiu o crime para a esposa, a idosa, sem demonstrar o mínimo remorso, ela atirou nele com a arma que guardavam debaixo da cama. E depois o enterrou no quintal. Assim sendo, tudo acabou. Tudo no seu devido lugar. Dona Márcia descobriu o verdadeiro assassino, a idosa continuou em sua casa e o assassino arrependido e preso na casa abandonada. Quanto à paz espiritual dele, não vou nem dizer o que penso.